Olá, já estamos de volta nesse 1º de maio, feriado nacional, Dia do Trabalhador. E nesse último bloco nós deixamos aqui um espaço reservado para falar de um tema que tem deixado muita gente careca. Na verdade, todo brasileiro em vias ou que um dia vai se aposentar está acompanhando atentamente o que acontece em Brasília com o projeto de reforma previdenciária. Como serão as regras? Será que vão mudar ou não vão mudar? Enfim, isso é positivo, isso é negativo? O que vai acontecer com a aposentadoria? Estou aqui recebendo a visita da doutora Edileuza Teixeira, não é isso? Que é advogada e que vai conversar com a gente sobre esse assunto. Ela me pede que eu não a chame de doutora, eu vou chamar ela de quê? Edileuza? Só Edileuza? Essas mulheradas, olha, Edileuza. Tudo bem, Edileuza? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Vamos lá. Há uma expectativa muito grande para a mudança das regras. Será que vai acontecer ou será que não vai acontecer? Se vai ou não vai é uma questão política, de decisão política e de acordos políticos. Já se falou em muitas mudanças de um projeto original, já se transformou um projeto original num monstrengo, num Frankenstein. O presidente Temer disse que agora chega, basta, não quero mais, não vai mudar mais nada, tem que ser aprovada dessa forma. Mas, enfim, o que a gente nota é uma total desinformação por parte do grande interessado e o grande atingido de todas as formas, que é o trabalhador comum. Nós, os modestos e mortais trabalhadores que estamos sempre pagando esta conta. Doutora, essa reforma, em primeiro lugar, é necessária ou não é necessária, Edileuza? É necessária, ela é, Chico, com certeza, porque eu já, em várias oportunidades, já falei isso aqui na BA, o direito previdenciário brasileiro, a nossa legislação previdenciária, só existem 3 no mundo que têm ainda aposentadoria por tempo de contribuição. Nos demais países do mundo são todas aposentadorias com um limite mínimo de idade. O Irã, Equador e Brasil. Quer dizer, a gente já vê só pela nominata desses 3 países, a gente vê que são países ou em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos. Isso quer dizer que os países desenvolvidos já não tem há muito tempo uma aposentadoria por tempo de contribuição. Todas são por idade, né? Mas só que a gente também tem que saber o seguinte: nós vivemos num país que não é primeiro mundo ainda, certo. Não é um país desenvolvido, é um país que está se desenvolvendo, é um país que tem futuro. Mas essas medidas vão ter um reflexo no presente, né? O presente, que eu digo, é um futuro muito próximo também para o trabalhador. A curto e médio prazo. A curto e médio prazo para o trabalhador, para a parte de cá, digamos, né? A gente vai... Mas a longo prazo para a Previdência Social. Vamos comentar algumas coisas que são assim. O brasileiro tem informações muito reduzidas daquilo que é real, que é verdade, o que interessa. Quando se fala em aposentadoria e falar por tempo... esquece o tempo de serviço e vamos para um mínimo de idade, eles vão dizer, não, isso é uma sacanagem, estão me ferrando, porque o meu vizinho se aposentou com 49, outro se aposentou com 50, 51, 52, que são idades precoces, vamos dizer. Muito precoces para os dias atuais. De outras realidades, sim, ok? Sim. Então o brasileiro já começa, não, eu não quero me aposentar aos 65, porque eu vou estar velho e acabado. E aí? Isso já é uma questão cultural brasileira, doutora. É uma questão cultural, mas a gente também tem que se ater ao seguinte, Chico, dentro do nosso Brasil, nós temos uma diversidade também de segurados e de trabalhadores. Eu tenho a certeza absoluta que a gente não pode comparar um trabalhador aqui do Sul, um habitante do Sul do país, com um habitante do Norte ou do Nordeste. Aqui a nossa expectativa de vida hoje está quase uma expectativa de vida de primeiro mundo, né? Ao passo que no Nordeste não chega a 65 anos a expectativa de vida hoje. Mas então teria que ter graduações de idade ou não? Não, é difícil fazer isso, é difícil fazer isso, porque daí você teria que pormenorizar, individualizar, subjetivar mais ainda. É muito complicado. É muito complicado, mas essas questões têm que ser, vamos dizer assim, trazidas para um denominador comum. Então, por si só, o Brasil não pode querer... ter uma idade única? Querer ter dizer que nós estamos com uma expectativa, que é a expectativa mesmo, de 80 e poucos anos, né? Realmente, uma parte do Brasil tem essa expectativa de vida, mas uma parte não tem.
Então, e nós temos que privilegiar realmente essas pessoas. A nossa realidade já não é uma porcaria, porque já temos privilégios demais para poucas categorias e não. Ou seja, vamos criar de novo novos privilégios, doutora. Não é mais esse é um grande problema. Passar régua para todo mundo? Esse até é um mesmo para quem problema. não da iniciativa privada, mas o funcionalismo público o servidor que público. tem, vamos combinar, com todo respeito aos servidores situação públicos, privilegiada. tem uma situação privilegiada e estão de novo conseguindo manter essa situação? De uma certa maneira, sim, porque o lobby, né, essa pressão que existe hoje, não só no Poder Legislativo, não só na Câmara dos Deputados, que é onde está o projeto de emenda constitucional, a PEC, não só lá, mas junto ao próprio Poder Executivo, que já alterou essa proposta, né, e também junto ao Senado Federal. Então, essas essas classes, elas são mais organizadas e exercem, né, o corporativismo de uma maneira muito mais acirrada e estão mais próximas do poder e, como consequência, vão conseguir exercer essa força e fazer. Eu não vou dizer que eles vão ter tantos privilégios como tem hoje, mas vão continuar mantendo alguns, né? Algumas classes é óbvio que tem que ter, Chico, porque nós temos situações assim principalmente da área a polícia, né? As polícias, a segurança pública, né? Se bem que os policiais civis, eles seguem outra questão. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, Estados Unidos. A gente sempre mira alguma coisa fora do país. Nos Estados Unidos, as polícias têm uma forma muito interessante de trabalhar com os seus policiais. Quanto mais o policial vai envelhecendo, menos atividade de campo ele tem. Ele tem mais burocrática. Exatamente. Né? E aí eles conseguem manter uma idade mais alta desse funcionário trabalhando. Por que a gente não pode ter isso também aqui? Vontade política. Uma questão de vontade política. Né? Então, depende de como o nosso poder executivo, nosso poder legislativo e até o próprio judiciário vai encarar a figura desse servidor. Mas vamos para a questão prática que o povo... Olha, uma das principais coisas que se notam em toda essa discussão é a falta de conhecimento por parte da população. Nós ficamos no meio de um tiroteio danado de forças que querem defender os seus direitos e seus interesses. E aí é uma coisa interessante, você pega programas de televisão, eles chamam os tais especialistas para darem as suas opiniões. A senhora é uma especialista, mas deixa eu contar a diferença. É muito fácil você chamar um especialista que tem uma tendência para um certo setor. Aí não é imparcial. Você chama um outro especialista que tem tendência para outro setor ou politicamente falando. Daí você fica com informação também tendenciosa. E nós ficamos nesse tiroteio sem saber o que realmente é verdade. Primeira pergunta, a Previdência é realmente um grande rombo financeiro para o Brasil se a gente não consertar esse rombo agora? Agora, estamos em 2017. Não adianta nós pensarmos no que já foi, doutora. Eu já sei que tu vai falar, tu está agoniada para dizer isso. Mas eu quero falar daqui para frente. Eu preciso me aposentar, meu filho precisa se aposentar, os meus netos terão que se aposentar, os bisnetos e assim por diante, as próximas gerações. É claro que já se tirou muito dinheiro da Previdência que não devia ter se tirado. Por isso ela está quebrada. Mas como é que se faz? Chico, existem 3 posições nessa situação. Nenhuma delas está comprovada até hoje. Não se sabe se realmente a Previdência está deficitária ou não, porque ela pode estar superavitária, ou ela pode estar falida. Né? Falida ela não está, isso eu tenho certeza absoluta hoje. Hoje ela não está. Hoje ela não está. Mas nós temos, como tu disseste, setores que defendem uma situação, uma afirmação, uma opinião, e outros setores, e o outro setor defendendo a outra opinião. É muito difícil dizer, mas o que a gente pode... A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, que é uma entidade que tem muita credibilidade em nível nacional, ela faz uma conta que ela diz que, eu não vou te dizer em números exatos, mas que o déficit da Previdência, a despesa anual da Previdência, não da Previdência Social, porque quando a gente fala Previdência, no Brasil, tudo isso que está sendo modificado, a gente nomeia Seguridade Social, que é um tripé,
saúde, assistência social e previdência social, que é o que trata exatamente da questão das aposentadorias. Então, essa associação, ela diz que a despesa que a Previdência Social, que a Seguridade Social tem é de 620 bilhões ao ano. E que ela tem uma receita de 700 e pouco. É superavitária. Superavitária, em 100 mais do que bilhões. Gasta. Exatamente. O governo já diz exatamente o contrário. Ele diz que existe um déficit, se eu não me engano, ele está falando agora que o déficit do ano passado foi em torno de 160 bilhões de reais, né? Mas é que depende qual o cálculo que é feito, o que é lançado dentro dessa conta, dessa despesa, né? Porque como nós temos que ver a questão da saúde, a questão da assistência social e da previdência social. A assistência social, muito do que é pago a título, muito não, tudo que é pago para os beneficiários a título de previdência social sai dos cofres do INSS. Da arrecadação do INSS, exatamente. Então, e ali não há uma contrapartida de contribuição, né? Então, nós temos que ver essa situação. Existe também uma outra questão que é, se hoje ela, digamos que esteja com esse problema de fluxo de caixa, que esteja realmente deficitária. Mas e todo o passado, onde ela foi superavitária, onde nós tínhamos 10 trabalhadores na ativa contribuindo para a Previdência Social e apenas um aposentado? Onde é que foi parar esse dinheiro? Isso também tem que ser esclarecido. Tanto é que está sendo requerida no Poder Legislativo, pela oposição, né? Um abaixo-assinado, está correndo lá, já está com um número grande de assinatura de deputados, para se fazer uma investigação na Previdência Social, uma CPI? Uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito para investigar... Mais uma? É, mais uma. Mas por que há tanta resistência do Poder Executivo para que isso aconteça? Por quê? Porque muita coisa... Tem de errado. Tem de errado. O que acontece porque é o seguinte, foi desviado muito dinheiro. Se arrecada muito, porque é descontado de todo trabalhador oficial, aquele que tem registro, que tem carteira, os independentes também que pagam o INSS também. Os autônomos, né? Os contribuintes individuais. Então, as empresas também pagam mais um percentual. Claro, existe um percentual que as empresas pagam para cada funcionário. Todo esse dinheiro, gente, sobre a folha de pagamento. Mas existem outras coisas que as empresas pagam que são verbas que teriam que se dirigir à Seguridade Social. Mas em função da DRU, que é a desvinculação das receitas da União, essas verbas não vão para a Previdência e vão para outros setores da administração pública. O que a Edileuza quer dizer? Se arrecada, digamos, 700 bilhões por mês, por ano no Brasil, na Seguridade Social. Porém, esses 700 bilhões não são totalmente empregados e destinados à Seguridade ao pagamento dos benefícios. Usa para pagar uma conta aqui, outra conta. O governo é que fica destinando para onde é que vai esse dinheiro e por isso que falta, né? A verdade é essa. Então, hoje, a gente não tem como dizer quem está certo nas suas afirmações, porque, na realidade, são opiniões. Opiniões. E essa história que o Brasil vai quebrar daqui a 10, 15, 20, 30 anos? Não, isso não vai acontecer. Nós temos... Será, doutora? Veja a Grécia. Mas a Grécia é outra situação, Chico. A gente tem que ver o que... A Grécia, na realidade, ela sempre foi... Ela pertence ao continente europeu, mas ela sempre teve tendências de terceiro mundo, a Grécia. Ela não tem o nosso território, ela não tem a nossa população. Hoje ela está como a Europa, com uma população envelhecida muito grande, um número muito grande de população. Nós já fizemos a curva, né? Não. Estamos no ápice da curva. Só que nós ainda temos um longo período de gás, vamos dizer assim, até nós chegarmos na situação que está a Grécia, ou que está o Portugal, ou outros países. É que não tem como comparar essas situações. Que o Brasil tem muito mais futuro que a Grécia. Pelo tamanho do Brasil, né? Justamente. O trabalhador que está assistindo, assim, eu não estou entendendo nada que esses dois loucos estão falando ali, né? Eu não sei o que vai dar, só sei que eu não quero perder os meus benefícios. Eu não quero perder meus direitos e os meus direitos. Muito bem, então vamos aos direitos. Mas com razão. Vamos aos direitos. Como está e o que pode ficar, o que pode acontecer. Vou dar um exemplo que é meu. Por quê? Por que é meu? Porque é muito claro do que está acontecendo com muita gente. Eu estou com 52 anos, muito próximo de completar 53, ok?
Para 65 falta um eito, como se diz aí, certo? Mas eu já tenho os 35 anos de contribuição De tempo de serviço. comprovadamente. Ou seja, eu já entrei dentro daquela turma que realmente tem direito. Que tem o direito adquirido, que não pode mais ser... Independente da reforma. A reforma não vai fazer efeito para você, se você quiser, ela não vai interferir absolutamente nada, porque você já... Quando a gente fala em direito adquirido, a gente fala que estão consolidados todos os requisitos necessários para que a pessoa os exerça, só que não exerceu esse direito por vontade própria, por uma faculdade sua. Não quero me aposentar nesse momento. Mas então eu tenho o direito adquirido. Quem já tem os 35 anos, homem, e a mulher que tem os 30 anos de serviço... Comprovado em carteira. Comprovado. Em carteira, muitos têm tempo ainda a ser comprovado, mas aí passa por uma questão judicial, que vai ter que ser comprovado, Tudo tempo bem. de serviço. Então, já entraram no direito. Já estão com direito adquirido. Estão com o tempo de anos de contribuição. Completos. 35 homem, 30 mulher. Essa categoria que eu estou incluído, coisa boa. Então, nós estamos tranquilos que, independente do que vai acontecer, a gente tem o direito de ficar esperando. Olha, eu vou ver aquilo que for melhor para mim. É isso? Muito bem. É isso que eu digo. Você espere a reforma. Vou até te dar um conselho agora no ar. Espere a reforma. Por quê, Chico? Porque pode ser que você... Eu não sei qual... Claro, óbvio, nenhuma bola de cristal. Acho que nessa altura do campeonato a gente vai conseguir... O que vai dar da reforma? Mas ela vai sair. Mas pode ser que a reforma traga um valor mais alto final para você, no cálculo do benefício. Aí não está se falando só no tempo de contribuição, aí já está se falando uma questão prática, que é quanto a pessoa vai ganhar. Exatamente. Porque daí cai o fator previdenciário fora, mas existe uma outra fórmula para se calcular o ganho que vai ter. Então, em alguns casos, eu aconselho as pessoas a esperarem. Quem já tem um tempo de contribuição, aguenta, segura o tchan. A não ser que esteja assim numa situação muito difícil. Mas se não, aguarde, postergue isso. Por quê? Porque você pode se arrepender depois. Pode ser beneficiado, né? Enfim. Mas, enfim, isso é para quem já está com o direito adquirido, ou seja, já contribuiu. Homens, 35, mulher, 30 anos. Ok, não se aposentou ainda, mas você já tem o direito. Pergunta, eu estou com 34 anos de trabalho, eu sou homem, ou então sou mulher, estou com 29 anos e a reforma vai sair antes de eu completar os 30 ou os 35. E aí? Esses, eles não têm o direito adquirido, eles se encaixam naquilo que a gente chama de expectativa de direito. E expectativa de direito é isso mesmo, o direito não está consolidado, o direito ainda não existe, existe uma expectativa dele se consolidar no futuro. Houve a reforma, a pessoa automaticamente já entra nas novas regras da nova legislação que vai se implantar. É assim que funciona. Está lá batendo na trave, vai ter que esperar para ver o que vai acontecer, para ver se vai conseguir alguma coisa ou não. Exatamente. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Mas a gente não pode esquecer que há uma regra de transição nessa situação toda da reforma, porque não é para todos que vai valer os 65 anos. 65 anos para o homem, porque para a mulher já foi apresentada uma nova proposta, né? Isso, é bom até que a gente diga que esse programa está sendo gravado. Pode ser que no decorrer do período até o dia 1º já tenha mais uma modificação, porque da semana passada para essa semana já mudou muita coisa. Então nós temos que esperar a coisa acontecer mas com essas regras de transição que estão mudando, está em ebulição isso aí, uma efervescência. Vamos com quem já está usufruindo do benefício. Não há alteração. Não mexe em nada. Nada, absolutamente nada. A tal da desaposentadoria? A desaposentadoria não existe porque ela era uma tese jurídica que estava sendo levantada por advogados e caiu já no ano passado, então nem se fala mais disso. Se alguém falar para você, tem tal da desaposentadoria, esquece que não é verdade. O que muita gente me pergunta, mas eu recebo pensão e recebo a aposentadoria, eu recebo pensão porque eu sou viúva e recebo aposentadoria, eu vou perder? Não. Para quem já está exercendo o seu direito, usufruindo, está na condição ou de pensionista e de aposentado, não vai mudar nada. Não muda nada, absolutamente nada. Essas pessoas não precisam se preocupar. Muito bem, doutora. Uma coisa que a gente tem que falar também é porque na nossa proposta de emenda, tem uma alteração também na questão da pensão, né?
A pensão. Dos pensionistas. Dos futuros pensionistas, né? Que eles estão querendo limitar a pensão no máximo para quem vai acumular pensão e aposentadoria, o máximo de 2 salários mínimos. Seria o teto do valor da pensão. Somados os dois? Não. Não somados. Pelo que eu li, não tem nada que se fala de somar os dois. É o máximo de pensão. Por exemplo, eu posso estar aposentada com R$3.000 hoje e na iminência no caso de uma viuvez, eu receberia, vamos dizer que já houve a reforma, porque hoje ainda está pela legislação antiga. Mas, tendo havido a reforma, nessas condições, eu receberia 2 salários mínimos de pensão. Seria o teto para todos. Muito bem. O teto, porque a pensão ela começa em um salário mínimo, tem gente que vai receber menos, né? Ela se limita a esse valor. Muito bem. Nós temos ainda 10 minutos, é isso, Thalita? Mais 10 minutos, dá para falar muitas coisas. Por exemplo, quando se fala em reforma da Previdência, é apenas a ponta do iceberg, porque o iceberg é maior, viu, gente? Tem a reforma trabalhista também, que é outro pipinaço num país que suas leis estão já extremamente ultrapassadas, são leis complicadíssimas e que mexem num vespeiro fantástico. Daí vamos falar em 13º, férias, fundo de garantia, todas essas leis que o trabalhador, eu vou dar uma opinião minha, que eu posso estar muito errado e vou pedir desculpas, que nós temos a ilusão de que são benéficas, porque a gente faz uma conta meio ao contrário, né? Por exemplo, se você vai num país como, eu volto a dizer dos Estados Unidos, não tem disso, essas coisinhas aí de fundo de garantia, 13º. Mas nós não podemos comparar situações diferentes, uma economia estabilizada. Sim, é onde eu queria chegar. Mas como é que o trabalhador americano vive sem isso, gente? Que coisa de louco, eles não têm 13º, não tem fundo de garantia, o que é isso? Só que eles ganham um salário muito mais alto. Interessante. E o custo de vida deles também muito baixo. É baixo. Eles conseguem ter tudo isso de forma privada. Exatamente. Eles Essa é a diferença. Um nível, né, de vida, uma qualidade de vida muito superior à nossa aqui. Então, é difícil comparar essas. Não é a minha área trabalhista. Certo. Mas eu achei uma legislação assim, extremamente draconiana. No direito, a gente usa essa expressão draconiana quando é uma legislação muito rígida, muito severa, né? Ela tira muitos direitos que já estavam consolidados e eu sei que existe uma justificativa, o direito do trabalho realmente ele tem que se adaptar à nova situação do trabalho em si, do trabalho, de como ele é exercido, o trabalho à distância, o trabalho em horários diferenciados, o trabalho terceirizado, realmente isso havia necessidade de se estabelecer uma legislação moderna em relação a isso. Mas, em termos de direitos sociais, está sendo um retrocesso às outras coisas que estão sendo feitas. Mas, como eu digo, não é a minha área de atuação, né? Agora, em relação à Previdência Social, a essa reforma da Previdência Social, eu posso dizer que ela também é draconiana, ela é quase cruel. Aquela primeira emenda que foi proposta. Primeira proposta. Cruel, ela nefasta para muitas classes de trabalhadores. Ela nivelava de uma maneira muito alta. Como é que a gente vai conceber um trabalhador rural, um homem trabalhar até os 65 anos de idade? Ele que trabalha na chuva, no sol, trabalho pesado, um trabalho quase insalubre. Como é que a gente vai considerar uma situação dessas? Até um pescador, a gente não tem aqui esse tipo de situação, mas a gente tem um litoral onde tem os pescadores. Olha a vida que eles têm, os pescadores. A gente às vezes conhece um pescador lá na beira da praia, a gente olha para ele e pensa que ele já está beirando os 70, ele fala a idade e diz que tem 40. Né? Então, é uma coisa desgastante. E isso que nós temos que tentar, né? Fazer uma pressão nos deputados que nós elegemos, em toda essa classe política, que é ela que vai decidir essa situação. O problema todo, na minha opinião, talvez nem a questão de idade ou contribuição, mas sim as diferenças que existem no Brasil, em que poucos ganham muito e os muitos, a grande maioria, ganha pouco. Ou seja, as aposentadorias especiais, os super salários e sem contar com todo o dinheiro desviado nessa questão medonha, nefasta, muito mais nefasta do que qualquer outra coisa, que é a tal da corrupção no Brasil. Aí entra também reforma
dos impostos, a tributária. tributária. Reforma tributária é premente. Está tudo errado. Está tudo errado, mas quem está pagando a É conta o salariado. É o assalariado. É o brasileiro Exatamente. comum, aquele que Chico, trabalha honestamente de sol a sol. Chico, assim, ó. Fala. Tu tocaste num ponto essencial. Há muita diferença entre o que ganha, o que menos ganha e o que mais ganha. E justamente a previdência social, nos países que têm essa situação onde há muita diferença entre ricos e pobres, a previdência social ela age como um distribuidor de rendas e aumenta a média de quem está aqui na base, né? Ela aumenta essa média aqui. Ela tenta fazer uma aproximação. Nós vemos países da Europa, a diferença entre quem menos ganha e quem mais ganha, no máximo 8, 10 vezes. Aqui no Brasil, não. A diferença de quem menos ganha para quem mais ganha, 80, 100 vezes, porque Vamos nós vemos... um comparativo. Está quanto salário mínimo agora? 937. 937 é um ganho, é o mínimo de aposentadoria, é isso? De aposentadoria e de pensão hoje é o mínimo. R$ 977. R$ 937. 937 reais é o que o aposentado normal, que etc e tal, é o mínimo que ele vai ganhar por mês, é isso. Justamente. Nós temos aposentadorias de quanto? 30 mil reais? Mas nós temos hoje, claro que não é uma quantidade grande de pessoas, mas ela faz uma diferença muito grande com mais de 100 mil reais. Isso é um absurdo, é isso que não... E até com salários em vigência, pessoas que estão trabalhando hoje que ganham 100 e tantos mil reais. A gente tá aí, tem o portal da transparência que a gente pode... Quando se fala nesse valor, são de funcionários públicos, né? Nós não estamos falando da iniciativa privada, mas quando eu falo dos países da Europa, eu estou falando também da classe trabalhadora, porque nós temos também a classe empresarial, a classe Aí nós temos os funcionários que estão nos assistindo agora. Esses dois loucos aí querem o quê? É meu direito, não quero nem saber, e tá certo, é o direito. Sim, mas nós temos que ver, Chico, às vezes a questão ela pode ser legal, mas ela não é justa e às vezes ela não é nem moral. O melhor seria que todos tivessem dignidade nos seus Exatamente. aposentos. Como é que eu posso ser feliz ganhando uma exorbitância e vendo uma tragédia social à minha volta? Então é muito melhor tentar diminuir essa diferença. Quem faz essas leis, doutora? São os nossos representantes no Poder Legislativo. Que são colocados por quem lá? Por nós, através do voto. Então, o voto é o nosso mecanismo, é a nossa arma, né? É o mecanismo que nós temos para evitar que isso aconteça. Porque só se muda uma situação dessas através dessa vontade política, que vem de quem? Vem do povo, que passa uma procuração para os seus representantes, os seus deputados, seus senadores, para que façam essa legislação mais justa. Não vou dizer, o Chico queria morar nos Estados Unidos. Não, eu não queria morar nos Estados Unidos, eu quero morar no Brasil, onde eu nasci. Eu também não quero. Mas eu vou dar mais um exemplo. Nos Estados Unidos eles chamam de congressista, né? O povo chama, o cidadão chama o congressista e o congressista vai lá explicar, olha, por que o senhor aprovou tal, o senhor vai aprovar tal lei? Por que o senhor vai aprovar? E ele tem que explicar aos seus eleitores, lá no seu condado, no seu estado, por que ele está fazendo aquilo. Exatamente. Aqui a gente vota, no dia seguinte a gente já esquecemos em quem votamos. Eu não lembro, você lembra, Thalita? Não vai lembrar. Deputado estadual, federal, não lembra. Tu não lembra. A gente lembra no máximo, olha, se lembrar do vereador, o prefeito a gente não esquece. A besteira que a gente faz. Eu lembro porque eu cobro dos meus, Chico. Exatamente, a gente tem que cobrar. Mas não são todos que cobram, mas a gente tem que cobrar. Né? Mas a gente não, primeiro que a gente esquece quem é o cara. A gente esquece em quem a gente votou. E segundo, depois que ele recebe esse voto, ele faz que nem missa pra gente. Passa assim, tá. Nós até temos alguns que fazem a diferença nesse aspecto. Toda regra tem mas exceção. É uma exceção, né? Temos lá 500 e poucos deputados Doutora, nosso federais. tempo está acabando. É uma pena, porque esse assunto... Não, esse assunto, eu digo isso, de que nós temos hoje grandes redes de emissoras nacionais que deveriam estar fazendo esse debate em horário nobre. Esse é um espaço que está sendo aberto agora, né, no horário da novela, gente, lá à noite. Em rede nacional, com todo mundo parado e discutindo isso. Mas os interesses escusos não permitem que essa situação aconteça. É uma Mas vergonha. quem acessar a TV Câmara à noite
mas tem que ser à noite e muito tarde. Muito tarde, E muito de madrugada. A gente assiste alguns debates que estão acontecendo e a gente vê que existe uma gama, um número grande de deputados que estão contra essa situação. Exato. Isso a gente... Mas eles são um número muito pequeno, né? Olha a reforma trabalhista que passou. Ela passou, agora ela está indo para o Senado, mas passou a votação. Não, ela está na Câmara ainda, mas ela vai. O que passou foi o regime de urgência dela. Passou assim, né? Fez assim. Conversei com a Edileuza Keller Teixeira, não tirei o doutor, se consegui, Sim, né? Que veio dar uma palhinha de um assunto muito importante que eu volto a dizer. Se não fossem os interesses fantásticos de forças políticas e financeiras em volta disso, era assunto para ser debatido em rede nacional na hora da novela, de tanta importância É que é. isso que acontece no primeiro mundo. Uma reforma previdenciária dessa magnitude, ela leva 3, 4 anos de debates no país. O nosso presidente queria, quando ele lançou em dezembro, ele queria ter isso tudo aprovado até no máximo no mês de maio. Por que será essa pressa tão grande, né? Porque existe o interesse das instituições financeiras também, porque faz parte do projeto uma poupança que os futuros aposentados, os atuais contribuintes, vão fazer. Quem quer ganhar acima do teto vai ter que fazer uma previdência privada, mas vinculada aos bancos que são autorizados. Então, a gente sabe que há um interesse das instituições financeiras para isso. É importante que o país tenha poupança, é óbvio que é, mas não dessa maneira, não goela forçada, abaixo dessa. Exatamente. Obrigado, doutora. Bom resto de feriado para você. Muito obrigada. Voltamos amanhã, terça, com toda manhã. Mas discuta esse assunto, tente se informar. Vamos sair da média, né, gente? Um abraço, até amanhã.